palmas assim, ó. Nosso versículo, que eu diria assim, vai ser tipo uma divisa dessa série de mensagens, está em 1 Tessalonicenses 5,19, que diz: não apaguem o Espírito. Vou só fazer um teste aqui. Será que vai? Vai? Foi? E agora voltou? Aqui ele diz, né? Não precisa. Eu vou ou não vou com vocês, hein? Vamos ver. Só vai para frente? Isso é igual o time do Vasco, só vai para frente. Né? Para falar o contrário. Vai. Então, por favor, voltem do primeiro. Né? Eu vou então só mandar para frente aqui. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito. Começamos hoje pela manhã. Nós vimos aqui de manhã que, claro que eu não vou repetir, mas nós não podemos apagar o Espírito Santo. Presta bem atenção, porque há verdades
de Deus sobre toda a nossa vida e a propósito de Deus que são tão profundos, que não dá para entender a não ser pelo Espírito Santo. Hoje de manhã eu dei alguns exemplos aqui. Nós podemos apagar o Espírito Santo, ou ignorar, ou deixar de lado, ou sufocar o Espírito Santo na nossa vida. Tudo isso significa apagar o Espírito Santo, sufocar o Espírito Santo, tornar-se indiferente para com o Espírito Santo, não é? Outra coisa que vai fazer isso é quando a gente se conforma em saber intelectualmente sobre o Espírito Santo. Tem muitos crentes assim, que eles se conformam em saber, sabem tudo que você perguntar sobre o Espírito Santo, mas isso, quando você se conforma com isso, você apaga o Espírito Santo na tua vida, porque o Espírito Santo não é só para saber dele, é experimentar dele, é viver dele, é caminhar com ele, é se relacionar com ele, é levá-lo a sério. Então, se você apenas sabe, você, mesmo sabendo, pode estar com essa atitude apagando o Espírito Santo na vida, né? Então, não se conforme apenas em saber, né, sobre o Espírito Santo. Outra coisa, nós sufocamos o Espírito Santo, apagamos o Espírito Santo, quando nós temos medo do Espírito Santo. Você sabia que tem gente que tem medo do Espírito Santo? Tem gente que tem medo de buscar o Espírito Santo e ter que mudar convicções. Ela tem medo sobre o que o Espírito Santo pode fazer na vida dela. Tem gente que tem medo. Não tenha medo, porque se você tiver medo de buscar o Espírito Santo, você vai apagar o Espírito Santo na sua vida. O discípulo de Cristo, o foco de um discípulo de Cristo tem que ser um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus habitando em nós. Hoje de manhã eu fiz uma pergunta aqui, mas como muitos aqui não estavam, eu fiz uma pergunta: o que significaria para você hoje se Jesus em pessoa andasse todo o tempo do teu lado, Renato? Todo o tempo do teu lado, Rogério? Todo o tempo do teu lado. Jesus em pessoa. Como é que isso mudaria na sua vida? O que aconteceria com a sua vida, com Jesus andando com você? E eu me dou como exemplo, eu fico pensando, Jesus, eu lá no meu gabinete, aconselhando alguém veio no meu gabinete trazer uma situação difícil, e Jesus, não estou conseguindo dar um conselho, não me ajuda aí. Jesus, não estou conseguindo fazer uma escolha que não me ajuda aí. Como é que seria a tua vida? Seria diferente? Seria? De quem aqui a vida seria diferente? Diga amém. Pois é. Mas sabe o que acontece? O Espírito Santo não é o Deus do teu lado, não. O Espírito Santo é o Deus dentro de você. O Espírito Santo é Jesus dentro da tua vida. O Espírito Santo é Jesus no teu coração. Isso que eu me referi a Jesus aqui, eu pergunto sempre. O Espírito Santo está habitando em mim. E às vezes quando eu estou ali, uma pessoa me pede um conselho, eu não estou falando de palavras, mas estou dizendo aqui: Espírito Santo, Deus, me ajuda aqui, o que eu digo para essa pessoa disso aqui? Senhor, o que eu falo? Eu não estou sabendo, porque Ele está dentro de mim, está em mim. Muitos perderam essa convicção, muitos perderam a noção de que o Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Outra coisa que pode fazer você apagar o Espírito Santo é quando você tem medo das manifestações do Espírito Santo. Né? Tem medo das manifestações. Não faça isso, não ignore. Esse texto que nós lemos, 1 Tessalonicenses, não tratem com desprezo as profecias. Em Tessalonicenses 5,19, ele diz: não apague o Espírito Santo. Não tratem com desprezos as profecias. Sabe o que ele está dizendo com isso? Não trate com desprezo as manifestações do Espírito Santo. Não menospreze, não trate com desprezo as profecias e qualquer outra.
Mas esse mesmo texto diz: mas ponham em prova todas as coisas e fiquem só com o que é bom. Então, aí Deus nos orienta o seguinte: olha, não tenha medo das manifestações do Espírito Santo. Esteja aberto para as manifestações do Espírito Santo. Não menospreze as manifestações do Espírito Santo. E se alguma coisa acontecer que não é boa, retenha só o que é bom. Fique com o que é bom. Uma coisa que tem atrapalhado muito, tem levado muita gente a apagar o Espírito Santo na vida, no nosso tempo, é porque nós estamos vendo muita gente usar os dons do Espírito Santo para benefício próprio. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo tanta gente usando o Espírito Santo para manipular seus fiéis, se é que fiéis dele, porque nós somos fiéis a Deus. Quanta gente que procura, quanta gente se valendo da profecia para manipular seus seguidores e aumentar a sua própria autoridade. E isso tem levado muita gente a ficar com o pé atrás com relação às manifestações do Espírito Santo. Mas não, porque o que o apóstolo está nos ensinando é que a gente deve estar aberto para as manifestações. O que é do mal, joga fora. E aproveite o que é bom. Então, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos rejeitar a possibilidade do sobrenatural de Deus na igreja. Tem crente que tem um verdadeiro pavor desse nome. Quando fala na manifestação sobrenatural, ele treme no banco. E quando você tem medo do sobrenatural de Deus na igreja, na sua vida, você apaga o Espírito Santo. Então, Deus ele pode falar de forma sobrenatural por intermédio de alguém. Mas eu, como crente em Jesus Cristo, sempre devo colocar a prova que eu estou ouvindo. Preste atenção no que eu vou te dizer agora, olha para mim. Todas as vezes que alguém disser uma palavra para você, em nome do Espírito Santo, nunca tome essa palavra sem pedir a Deus uma testificação. Coloque a prova. Você não vai se fechar. Você não vai dizer, não foi Deus, não. Você não vai se fechar. Mas você, diz o apóstolo, você deve colocar a prova. Colocar a prova, pedir a Deus que testifique. E essa testificação, principalmente dentro da comunidade da fé. E outro teste para qualquer dom ou profecia, seja for o dom espiritual, manifestação sobrenatural, não estou falando de dons agora só, estou falando de qualquer manifestação, que o propósito do Espírito Santo é encorajar, é fortalecer, é edificar o corpo de Cristo. Qualquer manifestação do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 12:7, é para o que for útil, o que for para o bem comum. E isso só vai acontecer se isso for ministrado com base no amor. Você vai perceber que se não é fruto do amor, você vai desprezar. Não é? O que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 13? Esse tem aí. Vamos me acompanhando? Vamos falar juntos? Ainda e o 1 Coríntios 14 é o seguinte aí, vamos ler, pode ir caminhando aí. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E o versículo seguinte: então, o próximo. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que os instrumentos.
É assim que se dá não só na profecia, mas em tudo, em todas as manifestações do Espírito Santo. Mas isso só acontece encorajamento, bem comum, edificação, quando a base dessa manifestação é o... Quando é interesse próprio, não vai causar isso. Quando é para poder manipular as pessoas, não vai. Quando é para poder usar o poder de autoridade sobre alguém, irmãos, eu tenho visto um tremendo abuso espiritual no meio evangélico. Pessoas usando as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo para exercer autoridade sobre os outros. Só vale quando é fruto do amor, quando é para encorajar, quando é para edificar a igreja, edificar o povo de Deus. Estamos falando sobre o Espírito Santo e a vida cristã. Vai ser uma série de sermões até o dia 15 de dezembro. Estamos falando hoje sobre formas de apagar. Então, quando você se fecha para as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, isso é uma maneira de apagar o Espírito Santo. Não se feche. Outra forma de apagar o Espírito Santo é dar ouvido a distorções da verdade sobre o Espírito Santo. E em nome do Espírito Santo. Então, olha bem, isso o Dr. Martin Lloyd Jones, ele fala sobre isso. Ele fala que quando você pega verdades distorcidas sobre o Espírito Santo, e você pega essa verdade distorcida sobre o Espírito Santo, e em nome do Espírito Santo você aplica na sua vida, isso é uma forma de apagar o Espírito Santo. Por isso que eu gostaria muito que você pedisse a Deus para tudo que Deus falar com você aqui sobre o Espírito Santo, faça como os bereanos, veja na Bíblia, e não tome para a sua vida nenhuma verdade sobre o Espírito Santo que não seja uma verdade baseada na palavra de Deus, porque isso vai colaborar para o Espírito Santo se apagar na sua vida. Como disse Paulo aos Colossenses. Colocar palavras na boca de Deus, contrárias à Bíblia, é uma forma de extinguir, de apagar o Espírito Santo. Tem muita gente botando palavra na boca de Deus que não bate com a palavra de Deus. Outra coisa que a gente apaga o Espírito Santo e ignora o Espírito Santo é que quando nós fazemos isso, nós nos esquecemos que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Pode botar o próximo versículo. A Bíblia diz que uma das grandes missões do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não viverão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Presta atenção nesse ponto. Eu, claro, eu estou abordando só seis motivos pelos quais eu posso apagar o Espírito Santo. Mas existem muitos outros, mas eu não posso abordar tudo num sermão. Preste atenção. Quando eu apago o Espírito Santo na minha vida, quando eu sufoco o Espírito Santo, quando eu me torno indiferente para o Espírito Santo, o que acontece? Se é o Espírito Santo que me convence do pecado, consequentemente, quanto mais apagado o Espírito Santo na minha vida, mais e mais eu caio na armadilha do pecado. Porque se é Ele que me convence e Ele está apagado na minha vida, quem me convencerá? Eu vou ficar à mercê da minha consciência. Eu vou ficar à mercê das minhas emoções. Então o crente tem que estar cheio do Espírito Santo, não pode apagar o Espírito Santo até por isso. Nós temos que ter cuidado com isso que eu estou falando aqui, porque Jonas, você lembra aquele sermão que eu preguei sobre a amargura? Jonas, mesmo no pecado, mesmo desobedecendo a Deus, ele dormiu tranquilamente no porão de um navio. Ele estava à mercê da consciência dele. Ele estava à mercê da ideologia dele.
E nós não podemos estabelecer a isso, nós temos que estar cheios do Espírito Santo, para o Espírito Santo dizer, sai dessa furada, que isso é pecado, meu filho. Minha filha. Então, a primeira parte desse sermão que eu comecei de manhã e estou terminando agora, são alguns motivos que podem fazer com que nós possamos apagar o Espírito Santo na nossa vida. Agora eu quero falar entrar numa segunda parte. O que eu não posso esquecer sobre o Espírito Santo? O que eu não posso esquecer sobre o Espírito Santo? Tem muita gente que não dá valor à teologia, não dá valor à doutrina, não estuda a Bíblia. Mas como é que nossos valores são formados? Como é que os nossos pensamentos, e tudo começa no pensamento, tudo na vida da gente começa no pensamento. Coisas ótimas na nossa vida, mas também coisas ruins começam no pensamento, na mente. E como é que os nossos pensamentos são formados? Em cima do que nós cremos. As suas crenças vão formar seus pensamentos. Todos nós temos crenças. Portanto, se você tem uma crença equivocada, você forma pensamentos equivocados e as nossas ações em função dos nossos pensamentos. Então, crença gera pensamento, pensamento gera ação. Se eu começo com a crença errada, eu erro no pensamento e erro na ação. Então é importante você saber, estudar, conhecer. Como eu falei antes, isso não basta. O propósito dessa série de sermões não é que você apenas conheça mais sobre o Espírito Santo, é que você aprofunde sua comunhão com o Espírito Santo. Aprofunde seu relacionamento com o Espírito Santo. Que haja presença e poder cada vez mais do Espírito Santo na nossa vida. Mas é muito importante você saber o que John Maxwell, num dos livros dele, ele disse que integridade é alinhamento de pensamentos, é alinhamento de valores, pensamentos e ações. Integridade. O que é integridade? É um alinhamento. Estar alinhado. Valores, pensamentos e ações. E sobre o Espírito Santo, é muito importante que haja coerência entre pensar, falar e agir. Então, é importante que nós saibamos. É importante que você entenda e você possa compreender bem o que significa o Deus habitando dentro de você. O que significa Deus habitando dentro da sua vida? O que significa esse Espírito Santo, que é o Deus que habita em mim? O que significa isso? O que é isso? Então, algumas coisas que você não pode deixar de saber sobre o Espírito Santo. Primeira coisa, você não pode esquecer que o Espírito Santo é uma pessoa. Parece que essa doutrina do Espírito Santo ela é corriqueira, todo mundo sabe, pode ser até que todo mundo saiba, mas talvez poucos saibam a implicação disso. As implicações. João 16, 7, né? E diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu for, o conselheiro, o consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Jesus não está falando de energia. Jesus não está falando que mandaria uma energia. Jesus não está falando que mandaria uma força. Jesus não está falando que ele mandaria um poder. Jesus está falando que mandaria uma pessoa. Uma pessoa que Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: olha, não fiquem tristes. Os discípulos estavam entrando em pânico porque Jesus voltaria para o Pai. Não fiquem tristes,
porque eu vou mandar alguém, eu vou mandar uma pessoa no mundo para ocupar o meu lugar. O Espírito Santo veio para ocupar o lugar de Jesus. Jesus volta para o Pai e o Espírito Santo vem. Vou mandar. É uma pessoa, gente. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós lidamos com o Espírito Santo como se ele fosse uma energia. Ele tem energia, mas ele não é uma energia. Como se fosse um poder. Ele tem poder, mas ele não é um poder. Ele é uma pessoa. É uma pessoa que habita dentro de mim. É uma pessoa que habita dentro de todo aquele que um dia se tornou um crente em Jesus Cristo. Jesus volta para seus discípulos, mas ele deixa ali a pessoa do Espírito Santo. João 14, 17. Vocês estão me acompanhando aí? João 14, 17 vai falar sobre isso também. Estará em vocês o Espírito de verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês, estará em vocês. É uma pessoa. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Não é, o Espírito Santo não é poder subordinado a cada um de nós para realizar os nossos propósitos. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Pessoa quer se relacionar. A primeira coisa é que o Espírito Santo, por ser uma pessoa, olha que implicação. A primeira coisa que, como sendo uma pessoa, o Espírito Santo quer fazer é se relacionar com você. Você lembra que eu falei? Se você pensasse assim, se Jesus estivesse do meu lado, como seria diferente? Melhor ainda do que isso, o Deus está dentro de você. Se você é um crente em Jesus, se um dia você entregou sua vida a Jesus, se um dia você arrependido dos seus pecados e entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz que aqueles que ouviram a palavra da verdade e creram, Deus os selou com o Espírito da promessa. É o Espírito Santo habitando, pessoa que é relacionamento. E o primeiro passo que você tem que pensar uma verdade que você não pode esquecer nunca. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um poder. Ele tem energia, ele tem poder, mas ele é uma pessoa. É o Deus que habita em nós. É habitando. É uma pessoa com a qual nos relacionamos. O Espírito Santo, ele se relaciona em duas dimensões. Numa dimensão, ele se relaciona com a Trindade. Não é? Mateus 28, 19, por exemplo, quando a Bíblia diz, portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele se relaciona conosco e ele se relaciona com as outras pessoas da Trindade, o Pai e o Filho. Porque ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E porque ele é uma pessoa, ele fala. Pessoa fala. Só não fala por uma necessidade, um problema, mas normalmente uma pessoa fala. Então, o Espírito Santo fala. Você já ouviu o Espírito Santo falar? Fala de tantas maneiras. Durante um tempo, sabe aquilo que eu falei no início da mensagem sobre o medo das manifestações espirituais? Eu já tive medo. Eu duvido se tem alguém aqui que nunca teve. Eu tinha medo que as manifestações do Espírito Santo me levassem a ter que mudar minhas convicções. Eu só joguei isso no lixo há muito tempo. Graças a Deus. Mas uma vez eu tinha que tomar uma decisão. Eu fui convidado para uma função de muita responsabilidade. Para ser o diretor-geral da Convenção Batista Carioca. Eu era pastor de uma igreja do Rio. Graças a Deus a igreja estava indo muito bem.
E eu fiquei muito na dúvida para tomar aquela decisão. Comecei a orar, Espírito Santo, fala. E ele me falou. Ele começou a falar, eu ia pedindo, ele ia falando. E uma hora eu disse, Espírito Santo, eu estou ouvindo que o Senhor quer que eu diga não a esse convite. Espírito Santo, confirma, eu sou enjoado com o Espírito Santo. E eu comecei a ouvir o Espírito Santo falar em meu lugar, vá, no meu ouvido, vá a tal lugar. Eu fiquei 3 dias sem ir, achando que eu estava meio doido, achando que as emoções estavam falando mais forte, achando que eu estava movido por uma emoção. Falou o primeiro dia, vai a tal lugar, eu não fui. Vai a tal lugar o segundo dia, eu não fui. No terceiro dia ele falou, vai, então tem que ir. E quando eu cheguei ali, tinha uma pessoa que nunca tinha estado ali naquele dia, naquele horário, disse, não sei por que eu vim aqui. E ali o Espírito Santo usou aquela pessoa para dizer, para confirmar, não é para você. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Enquanto adoravam a Deus e jejuavam, disse o Espírito Santo lá na igreja de Antioquia, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Essa história que eu falei para vocês, que o Espírito Santo falou para mim, é uma história extraordinária. Eu não posso contar aqui porque ia demorar muito. Mas se um dia você me chamar para tomar um café na sua casa, eu conto. Bom, então, não pode chamar que eu vou mesmo. Tem um casal aqui na igreja que está falando que vai me convidar para almoçar na casa dele, já vai fazer uns 2 anos. Tem um outro que, desde que casou, que vai me levar para conhecer a casa dele para tomar um café. Estamos esperando há 4 anos. E quase todo domingo eu falo, e um café, meu filho? Mas se você quiser que eu vá lá para contar isso, eu vou. Então, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo é uma pessoa, Romanos 8, 27, diz assim, o Espírito Santo é aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa que intercede por nós. Às vezes a gente pede algumas besteiras para Deus, mas o Espírito Santo vai lá e corrige. O Espírito Santo intercede por nós. Que conforto saber que o Espírito Santo é uma pessoa que intercede por Deus para mim, mas segundo a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Ele sabe o que eu preciso. O Espírito Santo sabe o que precisa ser trabalhado, mudado, transformado na minha vida. E a Bíblia diz que Ele é uma pessoa que intercede por mim, que intercede por nós. Amém? Amém. Por isso você não pode apagar o Espírito Santo na tua vida, está entendendo? Porque que Paulo, lá no finalzinho da primeira carta, ele deu tantas instruções importantes à igreja, ele não esqueceu de frisar essa: não apague o Espírito Santo. Você lá na galeria que está conversando, está me ouvindo? Se conversar, não vai me ouvir. Está certo? Conversa não, senão não vai me ouvir. Então, ele sabe. O Espírito Santo sabe tudo. Já pensou você saber que uma pessoa que sabe tudo que você precisa, sabe o que é melhor para você, essa pessoa intercede diretamente com Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo tem emoções. É pessoa. Como é que uma pessoa não tem emoções? Olha lá então, Efésios 4:30. Eles estão indo direitinho aqui no Data Show, gente? Essa turma é boa mesmo, né? Efésios 4:30. Vamos ler comigo? Você já pensou nisso? Quando o Espírito Santo está apagado na minha vida, ou estou sufocando o Espírito Santo, eu não estou nem aí se ele está triste ou não. Já parou para pensar nisso? Não entristeçais o Espírito Santo.
Olha, meus irmãos, olha para mim, olha para mim. Se você entender o que isso significa, só esse aqui, esse ponto, modificaria muita coisa na sua vida. Mas sabe por que você não modifica? Porque você ainda não se conscientizou que o Espírito Santo é uma pessoa. Você fica concentrado só no Espírito Santo como força, como poder, como energia. Ele tem, mas ele não é isso. Ele é uma pessoa. E ele tem emoções. E se você não tiver cuidado, se eu não tiver cuidado, eu acabo não me preocupando mais com a tristeza que eu estou causando no Espírito Santo. Eu acabo não me incomodando mais com isso. Entristecer o Espírito Santo é algo que não pode passar a não me incomodar mais. E é por isso que Paulo então fala para a igreja de Tessalônica: não apaguem o Espírito. O Espírito Santo poderia dizer ainda outras partes da Bíblia que ensina, vamos lá, que ele tem vontades e desejos próprios. Como é importante isso. Quando nós falarmos sobre dom, vai ser muito importante esse versículo. Olha o que ele diz. Não, 12. Pode passar para o próximo versículo aí. 12, 11. Pode pular isso. 12, 11. Isso. Esse versículo diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito, e ele distribui individualmente cada um conforme ele quer. Presta atenção aqui. Uma coisa que você nunca pode esquecer: que dom, nenhum dom do Espírito Santo é melhor do que o outro. Tem gente, porque tem determinados dons que colocam ele mais em evidência na comunidade, pensa que aquele dom é melhor. Não tem. E outra coisa, ninguém aqui tem determinado dom porque merece, porque não merecemos nada. O dom, quem decide não sou eu, quem decide é o Espírito Santo. Por isso, qualquer que seja a maneira que você interprete, por exemplo, o dom de línguas, ele dá para quem ele quiser. A gente vê muitas igrejas pregando que dom de línguas é evidência do batismo do Espírito Santo. Não. Dom de línguas é dom. E o Espírito Santo dá para quem ele quiser. Eu nunca falei em línguas porque ele não deu esse dom para mim. Mas pode ser dado para você. Pode ter dado para um outro crente. Tem gente que tem o dom de profecia e acha: eu sou tal. Não é tal coisa nenhuma. É o Espírito Santo que distribui isso, gente. Ele é uma pessoa, ele dá conforme ele quer. Ele dá para quem ele quer. Não somos nós que determinamos. É Deus que determina pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem planos para a tua vida, planos para a tua igreja, e ele distribui como ele quiser. Dom não é uma coisa que você busca. O que você busca é o fruto do Espírito Santo. A evidência que um crente está cheio do Espírito Santo não é o dom, porque Corinto é onde tinha mais dom e era a igreja mais carnal do Novo Testamento. Pastor, um crente carnal tem dom? Claro que tem. Ele teve o dom quando se converteu. O Espírito Santo dá. Ele não usa como poderia usar por ser um crente carnal. Mas o Espírito Santo dá dom para todo crente. Agora, se o crente vai se tornar um carnal e não vai usar direito o dom, é problema do crente, não é do Espírito Santo que deu. Amém? Então, o Espírito Santo, ele distribui conforme a vontade dele. Eu tenho um dom X, eu tenho um dom do discernimento espiritual. Eu sou um tal na igreja. Coisa nenhuma, rapaz. Um tal ninguém é, um tal é o Espírito Santo. O cara é o Espírito Santo, não é você não, meu filho. Não
sou eu não, é o Espírito Santo. O Espírito Santo faz nos lembrar. João 14, 26 diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhes ensinará todas as coisas. Ele ensina, e olha aqui, e lhes ensinará todas, e fará lembrar o que eu disse. Escuta aqui, olha para mim. Não olha para o horizonte, não. Do horizonte, não. Olha para mim. Olha para mim. Por que os discípulos não se lembraram do que Jesus falou no ato da ressurreição? Jesus disse que ia ressuscitar. E eles ficaram apavorados quando Jesus morreu. Fugiram, sumiram. Sabe por quê? Porque o medo deles apagou o Espírito Santo. E o Espírito Santo apagado na vida deles, eles não conseguiram lembrar do que Jesus. Até as autoridades romanas se lembraram. Toma conta do sepulcro dele lá, bota uma guarda boa lá, porque ele disse que depois de 3 dias ia ressuscitar. Até as autoridades se lembraram, mas os discípulos de Cristo não se lembraram. Sabe por quê? Porque o medo deles, se apagou. O Espírito Santo, quando você não apaga, quando você está cheio, ele te faz lembrar do que Jesus disse. Ele te ensina todas as coisas. Deixa eu falar muito mais, não é? Mais uma coisa, então, olha só. Então, uma coisa que você não pode esquecer: o Espírito Santo é uma pessoa. Tudo isso que eu falei aqui agora são atributos de uma pessoa. E pessoa quer relacionar. E eu pergunto: você que veio aqui hoje, está nos visitando, como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? Você que já é um crente em Jesus Cristo aqui, como anda seu relacionamento com o Espírito Santo? Agora, tem uma segunda coisa que você não pode esquecer. Não pode esquecer. Tem uma segunda coisa que você não pode esquecer. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Ele não é menor, de natureza diferente em relação a Jesus e Pai. Ele é igual. Ele é Deus. Ele é Deus porque a Bíblia chama ele de Deus. Atos 5, 3 e 4, no episódio de Ananias lá, diz assim: então perguntou Pedro. Ananias é aquele episódio que eles mentiram para os apóstolos e entregaram lá um preço da propriedade que não era, eles mentiram. Aí então diz assim: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o teu coração a ponto de você mentir a quem? A quem? Ao Espírito Santo. Ele vai continuar. E guardar para si mesmo uma parte do dinheiro. Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não está em seu poder. O que levou a você pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ou seja, mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa de que mentir a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. João 14, 16 é um texto interessante. Ele diz assim: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. Ele chama o Espírito Santo de consolador, de um conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, mas você o conhece, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Presta atenção. Eu falei hoje mesmo, vou repetir. Aqui ele diz que ia enviar outro conselheiro. Outro. E esse outro, no grego, tem 2 palavras que indicam outro. Uma é o hétero. Então, em modo dos nossos dias, né? Hétero. O que é hétero? É diferente, não é? Aqui tem 2 gasofiláticos. Eu digo assim para o irmão Augusto: irmão Augusto, eu não quero esse aqui não, eu quero aquele outro ali. São outros iguais ou diferentes? Diferente, não é? Um é pequenininho, o outro é grande, mas eu usei o outro. Agora, quando ele diz aqui que vai enviar outro conselheiro, ele usa o
termo allos, que significa um outro totalmente igual em essência, em natureza, em substância. É o mesmo. O termo usado foi esse. Então você não pode esquecer que essa pessoa que habita em você é o próprio Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não esqueça nunca isso. É esse Deus, o Espírito Santo é Deus também, porque ele estava na criação do mundo. Gênesis 1:1 diz que o Espírito parava sobre as águas. E quando eles foram falar sobre a criação do mundo, o que Deus disse? Façamos. Por quê? Era a Trindade, já era o Espírito Santo ali agindo. Ele é Deus porque é mantenedor da vida. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Porque é um texto que a gente nem sempre usa para falar do Espírito Santo, aquele que mantém a vida. Jó 34, 14 e 15. Se fosse a intenção dele, e de fato retirasse o seu espírito, o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. Se Deus tira o seu espírito, se ele anula o seu espírito nesse mundo, ele diz que toda a humanidade pereceria. O Espírito Santo sustenta toda a vida, que mantém tudo vivo. Ele é Deus porque ele possui os atributos de Deus. Ele é santo, ele é... Deixa eu começar na ordem, senão não vai na ordem dos versículos de vocês aí. Né? Ele é eterno e santo. João 14,16, eu pedirei ao Pai, ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ele é onisciente. 1 Coríntios 2,10, ele é onipotente, ele é onipresente. Para onde irei? Acho que não vão me seguir, não. Salmo 139, 7, 8. Pula para esse lá. Diz assim: para onde eu iria escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer na cama, minha cama na sepultura, também lá estás. Ou seja, o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele é Deus. Tudo que nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo só terá valor se te levar a uma vida submissa a ele. Se você apenas ouvir e não submeter, não terá valor. A terceira coisa que você não pode esquecer: o Espírito Santo habita em você. 1 Coríntios 16, 6, melhor dizendo, 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que foi dado por Deus, e o que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, por isso glorifiquem a Deus por corpo de vocês. É sério, não é? É bênção pura. É privilégio saber que meu corpo é santuário do Espírito Santo. Mas todo privilégio implica responsabilidade. Que esse Espírito Santo que habita no meu corpo seja glorificado a Deus através de mim. Você está glorificando a Deus através do seu corpo? Por onde você tem ido com o seu corpo? Onde você tem entrado com o seu corpo? A quem você está entregando o seu corpo? O que está entrando no seu corpo? Via boca, via alimento. Você está cuidando do seu corpo? O Espírito Santo habita em nós. E nós temos que glorificar. Quarta coisa que você não pode esquecer é que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Não vou comentar porque eu não estou falando sobre a Trindade, mas 1 João 5,7 não está aí não, esse texto, não está não. Diz assim: há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, referindo-se a Cristo, e o Espírito Santo. Esses três são um. 1 João 5,7, esse texto é a terceira pessoa da Trindade. Agora eu quero encerrar dizendo 5 coisas que você não pode esquecer
é o ministério do Espírito Santo. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça que Ele é uma pessoa. Nunca esqueça que Ele é Deus. Nunca esqueça que Ele habita em você. Qual outro? Nunca esqueça o ministério do Espírito Santo. João 16, 7, 8 diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, Jesus falando. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá para vocês. Mas quando eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero estar encerrando, estou caminhando para o fim dessa mensagem, dizendo o seguinte: o ministério do Espírito Santo, presta bem atenção, eu queria que você, a partir de agora, ninguém não se locomovesse. Nesse texto aqui, ele está falando o seguinte: o ministério do Espírito Santo, quando Jesus volta e o Espírito Santo vem, o ministério do Espírito Santo consiste em tomar verdades acerca de Jesus, verdades acerca de Deus, verdades acerca da palavra de Deus, e torná-la clara em nossas mentes e reais em nossos corações. Gostaram dessa? Essa palavra não é minha, não. Essa palavra é de um pastor presbiteriano americano chamado Tim Keller. O ministério consiste em tomar a verdade acerca de Jesus e tornar essa verdade clara nas nossas mentes e reais em nosso coração. Então preste atenção. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais as verdades de Deus, as verdades de Jesus, as verdades do Pai, as verdades da sua palavra vão ficar claras na minha mente e reais no meu coração. Por que não são claras na minha mente? E por que não são reais no meu coração? Porque eu não estou deixando o Espírito Santo exercer seu ministério na minha vida. Não é um curso de teologia que vai tornar as verdades de Deus, é bom fazer, vai aprender muita coisa, mas de fato quem torna as verdades de Jesus clara na minha mente, real no meu coração, é o Espírito Santo. E Ele torna tão reais, que isso vai me dar consolo, como diz o texto, e me vai dar poder para mudar o cerne do meu ser. Entenderam? Vou repetir. O Espírito Santo, ele pega as verdades de Deus, as verdades de Jesus, as verdades da sua palavra, e ele torna essas verdades claras na minha mente e reais no meu coração. Mas ele torna essas verdades tão claras, tão reais, que ela alcança o cerne do meu ser e me leva a mudanças na minha vida. Por que muita gente, meus irmãos, não muda? Porque não está deixando o Espírito Santo exercer seu ministério na vida. Não está permitindo que o Espírito Santo torne as verdades de Deus clara na tua vida, real no teu coração e produza profundas mudanças no seu ser. Quero convidar você hoje a dizer: chega de uma religiosidade, chega de ser ouvinte. Eu estou entendendo que o que falta na minha vida é Espírito Santo cheio dele. Eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me tem. Eu possuo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não me possui. Eu quero que isso seja uma verdade na minha vida. Eu gostaria que isso fosse uma verdade no meu coração. Cabe ao Espírito Santo revelar a cada um de nós o significado da pessoa, da obra de Jesus, de modo que a glória, isto é, a importância e a beleza infinita de Jesus, chegue à nossa mente e chegue ao nosso
Isso tem sido uma verdade na sua vida? Isso tem sido uma verdade na sua vida? Conselheiro, consolador aqui significa paráclito, ou seja, é aquele que anda lado a lado com você, é seu advogado, mas é aquele advogado sério, correto, aquele que sempre te defende, não deixa a tua causa, não larga a tua causa, está com você, ele te provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, apoio, carinho. Ele é o pai que nunca te deixa órfão. Isso é o Espírito Santo. Você não pode esquecer de forma nenhuma que o Espírito Santo é uma pessoa. Você está se relacionando com ele? Como é que eu posso receber o Espírito Santo, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra, creram, vocês foram selados com o Espírito Santo. Você que está aqui nessa noite, tudo que eu estou falando como o Espírito Santo para você, só vai ter significado se você der o primeiro passo. Domingo que vem eu vou falar sobre como é importante no tempo pós-moderno, o que significa no tempo pós-moderno o Espírito Santo ser aquele que nos convence do pecado, da justiça e do direito. Vou falar sobre isso que vem à noite. O que no tempo pós-moderno significa? Mas o Espírito Santo agora, ele pode ir no teu lugar te convencer, se você abrir o coração para ele. Ele vai te convencer do teu pecado, da justiça que Deus, apesar de você reconhece o seu pecado, ele reconhece que você é um pecador. Não, mas não se desespere disso não. Ele te convence também da justiça. Não é você que merece, não é você que se declara justo, mas ele pode se declarar justo. Você pode entender que apesar de você ser pecador, você pode ter paz com Deus. O Espírito Santo te convencer disso nessa noite. Se você é onde está aqui, está abrindo teu coração, o Espírito Santo vai fazer isso. Aí você vai começar a compreender que agora com o Espírito Santo em você está se relacionando com uma pessoa. Dentro de você habita uma pessoa de Deus que pode fazer tudo aquilo que eu falei nessa mensagem hoje na tua vida. Você não pode esquecer que o Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é semideus, ele é Deus. Ele é Deus. A Bíblia declara que ele é Deus, ele tem os atributos de Deus. Você não pode esquecer nunca que ele habita em você. Ele habita no teu corpo. E você deve glorificar a Deus no teu corpo, porque quando você faz isso, você está glorificando o Espírito Santo que habita em você. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E o ministério dele, não esqueça isso. O ministério dele é tomar as verdades acerca de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca de Deus Pai construído a sua palavra e tornar isso claro na sua mente, real na sua vida. O ministério do Espírito Santo cabe revelar a você o significado da pessoa de Jesus, de modo que a glória de Jesus, a infinita beleza de Jesus chega à sua mente, ao seu coração de forma real. Não apague o Espírito Santo. Você pode começar apagando o Espírito Santo na tua vida, não permitindo que ele hoje entre no seu coração. Ele quer habitar na sua vida. Eu queria que todos reclinassem a cabeça agora. Quem já tem o Espírito Santo vai clamar a esse Espírito Santo. Você que já possui o Espírito Santo, clame agora. Espírito Santo, convence. Espírito Santo, convence. Eu quero convidar você agora. Estou falando para você que ainda não fez aquilo que a Bíblia diz. Você ainda não. Você talvez já tenha até ouvido a palavra, está ouvindo a palavra hoje, mas de fato você não se entregou a essa palavra. Você não se entregou ao Deus dessa palavra. Você ainda não entregou sua vida a Jesus. Você ainda não se apropriou da morte de Cristo na cruz do Calvário por você. Mas a Bíblia diz que só o Espírito Santo será derramado, vai habitar no coração daquele
que arrependido dos seus pecados, convencido dos seus pecados, abre o coração, abre a vida, confessa Jesus como Salvador, o recebe como Senhor da vida. Quantas pessoas estão aqui que ainda não tomaram essa decisão? Eu quero levar você a pensar sobre isso agora, onde você está. Convide Jesus para entrar na sua vida. Reconheça o seu pecado. Convide Jesus para entrar no teu coração, na tua vida. Onde você está, aqui embaixo, ou lá em cima na galeria, eu quero pedir a você, eu quero ajudar você a uma decisão. E se você quer tomar essa decisão, eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos comigo e orasse, tomando essa decisão. E se você concordar com a minha oração, faça dela a sua oração. E depois da oração eu vou perguntar: quem fez essa oração aqui? Porque isso glorifica o nome de Deus. A Bíblia diz que há uma festa quando um pecador reconhece o seu pecado, se arrepende e volta a separar o Senhor. Então aí no seu lugar, você que ainda não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em você porque você ainda não entregou sua vida a Jesus. E você quer fazer isso hoje, agora. Diga assim para Jesus. Diga, se você quer tomar essa decisão, diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E agora eu te peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu te convido agora, Jesus, entre no meu coração, entre na minha vida, perdoe os meus pecados e me dê a tua salvação. Eu creio que o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, pagou o preço dos meus pecados, e eu recebo, eu creio nisso, e o recebo agora como meu Senhor e meu Salvador. Amém. Quem orou assim, levanta a mão. Quem fez essa oração? Deus te abençoe. Pode abaixar a mão. Mais quem lá na galeria? Deus te abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar. Aqui embaixo mais alguém? Levanta a mão. Mais alguém que fez essa oração? Deus te abençoe. Se você não fez a oração, mas agora quer entregar a sua vida a Jesus, levante a mão. Tem mais alguém que quer entregar a vida a Jesus? Levante a mão. Nós vamos ficar em pé. E nós que somos, já temos o Espírito Santo. O que essa palavra de Deus falou para você hoje? Nós vamos cantar: o Espírito Santo deixa minha vida, pode ser? E eu queria nessa noite dizer para você: olha, meu irmão, olha, meu querido, olha para mim. A gente ouve falar em tudo que é modelo de crescimento de igreja, não é? Tudo que é modelo, mas Jesus tem uma forma tão simples. Jesus falou em Atos 1:8 o quê? Vocês receberão poder do Espírito Santo e testemunharão em todo lugar. Meus irmãos, se uma igreja for cheia de poder, cheia do Espírito Santo e testemunhar em todo lugar, pronto. Está aí o programa de crescimento da igreja. Quem sabe essa igreja não está crescendo como deveria crescer, porque falta poder do Espírito Santo. Você que veio nesse culto hoje, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você fale a verdade para Deus. Você está apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo anda meio de lado, meio esquecido, ou você de fato está buscando o Espírito Santo? Deus falou para você hoje? Alô? Então, enquanto nós vamos cantar, eu quero em primeiro lugar, todas aquelas pessoas que levantaram a mão quando eu orei com você, queria convidar você que está na galeria, mas converse aqui, eu quero apertar sua mão, eu quero orar com você, mas eu quero convidar. Quem aqui hoje está insatisfeito com a sua vida com o Espírito Santo? E por tudo que ouviu o Espírito Santo falar hoje, eu quero, Senhor. E meu irmão, você quer ter uma vida
cheia do Espírito Santo. Claro que nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas começa assim, começa pedindo. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, vem sobre mim, enche a minha vida, 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 enche a minha vida. Nós vamos cantar esse canto. Se você está insatisfeito com a vida que você tem com o Espírito Santo, que você viesse à frente para a gente orar no final. Você que levantou a mão orando comigo, venha também. Vamos louvar a Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Pode ver. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu Meu Pai, cria aqui na nossa igreja um ambiente de insatisfação espiritual, de gente insatisfeita, de gente que tenha sede, seja sedento. Muito obrigado, porque esses que estão aqui à frente são sedentos, estão com sede, querem mais de Ti. Cria sede nos corações da nossa igreja, Senhor. Cria desejo pela Tua palavra. Tira de nós a acomodação, que nós fiquemos incomodados e queiramos mais e mais do Teu Espírito. Que cada um aqui possa dizer, como aquele hino: mais de Cristo eu quero ser, mais do Espírito Santo eu quero obter, eu quero estar mais cheio. Oh Deus, esse é o segredo do avivamento. Oh Senhor Deus, oh Espírito Santo, vem sobre nós. Oh Espírito Santo, visita a tua igreja agora. Oh Espírito Santo, visita agora. Espírito Santo, nos visita. Visita todas as mães aqui, Espírito Santo. Visita todas as esposas agora, Espírito Santo. Visita os jovens da nossa igreja agora, Espírito Santo. Visita os adolescentes, visita os homens, os pais. Visita, Senhor. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Santo.